número de trabalhadores com 50 anos ou mais aumentou no Brasil. O USC Notícias mostra para você o porquê. E veja também na edição de hoje. Educação de autistas, ainda em busca da inclusão adequada. Pode parecer diferente, mas os restos de alimentos também trazem benefícios para a saúde. Veja como reaproveitá-los. Você já pensou em ter uma cobra de estimação? É difícil de acreditar, mas o réptil também pode ser um amigo. Confira também as opções de lazer em Bauru e região na nossa agenda cultural. E as notícias do esporte bauruense com Pedro Sacardo. Bauru, 23 de novembro de 2015, o USC Notícias está no ar. Boa tarde. A experiência e a maturidade são cada vez mais exigidas por empresas na hora de contratar funcionários. Com isso, os cinquentões e os idosos se destacam no mercado de trabalho. Hoje, mais de 34% dessas pessoas são economicamente ativas no Brasil. Confira na reportagem. Nos últimos anos, aumentou o número de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, desde 2005, a quantidade de desempregados nessa faixa etária caiu 60%. Vários fatores contribuíram para que essas pessoas continuem trabalhando. De se manter ativo, além de garantir uma questão de renda, a gente não pode separar essa questão. A aposentadoria tem ficado cada vez menor, então não dá mais para eu viver só com a aposentadoria. Então o aspecto financeiro também é um estímulo, né? Nesse sentido eu preciso de uma outra complementação, então eu continuo trabalhando. Mas isso vem acompanhado também de questões comportamentais. Ao estar no mercado de trabalho, eu tenho contato com outras pessoas, eu me mantenho ativo, eu ouço outras conversas, eu continuo vivendo, né? A experiência desses profissionais possibilita benefícios próprios e para a empresa. O reconhecimento e o gosto pela profissão são motivos que aumentam o número de pessoas mais experientes no mercado de trabalho. Eu gosto muito de transmitir e ensinar as pessoas que estão começando a vida a maneira de trabalhar corretamente, a maneira de pensar corretamente na empresa que eu estou trabalhando. Então isso aí eu acho que é muito importante, eu penso muito mais na importância do jovem. Muitas vezes, o comprometimento e a maturidade chamam a atenção das empresas e de quem contrata esses profissionais. O diferencial desses profissionais são que eles são mais experientes, é a bagagem profissional que eles têm e a formação mesmo. E são pessoas mais maduras. Então a gente encontra hoje no mercado pessoas disponíveis que já a dedicação deles para a empresa vai ser diferente, porque eles já não têm muitas outras preocupações, que, por exemplo, um jovem que está entrando no mercado de trabalho agora vai ter. Por falar em determinação na terceira idade, o USC Notícias apresenta agora a história de uma senhora autodidata que escreveu um livro. Conheça agora a Dona Isabel na reportagem de Heloísa Casonato. Oi, meus anjos, tudo bem? Estou muito feliz por vocês chegarem. Tudo o que ela faz é com amor. Ela planta, cozinha, cuida da casa e da família. E ainda escreve. Não é pela profissão, é pela vontade de aprender. Quando criança, Dona Isabel deixou os estudos para ajudar a família na roça. Desde então, foi assim a vida dela. Então, minha infância foi meio difícil, porque a minha mãe era doente, depois faleceu, eu mal tinha entrado na escola, tive que sair, fui trabalhar, fui morar num sítio que não tinha escola e não estudei. Mas, então, aí foi que eu fui à luta, fui aprendendo por conta própria. Mas a fé e a força de vontade fizeram ela superar a tristeza. Algo especial que estava esquecido na infância e encheu o coração dela de esperança: os poemas. Por ter saído da escola muito cedo, Dona Isabel tem dificuldades para ler e escrever. Mas, como dizia Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Com persistência, ela descobriu suas paixões: ler e escrever. Sozinha trocou a enxada pela caneta. Disso vem o nome de seu livro, Da Enxada à Caneta. A obra é totalmente autoral
e contém poemas sobre os mais diversos temas do dia a dia. Desde 2008 eu estava escrevendo, fazendo as histórias, e eu tinha, acho que uma coisa de dentro de mim, que eu não procurava em lugar nenhum, mas saía essas histórias. Inclusive o do mosquito da dengue, né? Que eu fiz em 2012, quando estava aquela epidemia, e eles vieram no meu quintal para pesquisar. E aí eu falei para eles que eu gostava de escrever, fazer história, e eles falaram, faz então a nossa. Falei, e se der eu vou fazer, e deu certo. Dona Isabel é autodidata. Entre os escorregões na escrita e a alegria de viver, a paixão pelos poemas renasce a cada dia. É o filho caçula, é meu filho, já que saiu de dentro de mim e que eu sei que eu estou deixando para um mundo, uma coisa boa mesmo. É um filho maravilhoso que eu lancei no mundo. Quem acredita sempre alcança. O autismo afeta a socialização das pessoas, mas isso não impede o aprendizado delas. Apesar de ser muito debatida, a inclusão é possível e precisa ser uma realidade. Perante a lei em favor dos direitos do autista, as oportunidades devem ser as mesmas para todos. Mas será que esta inclusão realmente existe? As escolas públicas de Bauru têm alguns professores capacitados para ministrar aulas e seus alunos possuem características variadas. Uns têm mais e outros menos facilidade de aprendizagem, mas o comportamento dos autistas é diferente. O contato com eles deve ser especial e delicado. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete as habilidades de linguagem, as habilidades comunicativas do indivíduo. Então, a criança ou o adulto com autismo vai ter dificuldade na comunicação, também problemas de comportamentos, então comportamentos repetitivos, pouco interesse pelas coisas em geral, então são interesses restritos. Este é o caso da Sabrina. Com 15 anos, ela tem dificuldade para aprender e precisa de cuidados especiais na escola. A mãe da jovem conta que as principais atividades adaptadas para o autismo são necessárias, mas isso não ocorre na prática. De 11 professores, um se adaptava, dava tarefa diferenciada. Quanto à primeira e à quarta série, eu tive professoras boas, não por parte da escola, por parte de uma amizade entre as professoras. Aí, de quinta a oitava, que aí foi mais complicado ainda e cada vez mais. Aí começou, o último ano que foi o pior mesmo, mais doloroso. Eu acredito que essa inclusão seja só no papel, tudo muito bonito no papel. Na prática é bem diferente. Para tentar amenizar a situação, a AFAPAB, Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo, foi criada em 2010 e atende 40 crianças com dificuldade de aprendizagem. O método de ensino é dirigido, com um monitor e um professor para cada 4 crianças. Eu trabalho com 3 métodos que eu chamo a TEACH, que é a estrutura TEACH, que é a estrutura onde as crianças aprendem o trabalho pedagógico. Nessa estrutura eu consigo organizar a cabecinha da criança autista, que já tem, pelo fato da patologia, já uma desorganização normal. Eu consigo reorganizar essa cabecinha deles para eles aprenderem. Então, como é que eles aprendem da esquerda para a direita, que já é a forma que eles vão escrever. Eles aprendem de cima para baixo, a organização do ambiente, a organização para eles comerem, a organização para ir no banheiro. Trabalho com ABA, que é a análise do comportamento aplicado. O ABA, eu trabalho toda a disfunção comportamental da criança autista. E eu trabalho também com o PECS. O PECS ele é a comunicação alternativa. O PECS é um sistema de comunicação por fichas, que eles pegam a ficha e entregam para mim, vamos supor, eu quero água. Então entrega, eu quero água, entrega para mim. Então ele não fala, mas ele está se comunicando através das fichas. A AFAPAB fica na rua Antônio Garcia, 650, no bairro Santa Teresa, em Bauru. O telefone para contato é o 014-3223-2569.
E no próximo bloco você vai ver como reaproveitar os alimentos que muitas vezes são descartados. E os alunos de uma escola de Bauru se unem a favor de manter uma alimentação prática e balanceada. Voltamos já! Mudar a alimentação pode trazer muitos benefícios para a saúde. E você sabia que uma boa parte disso vai direto para o lixo? Alguns restos de legumes e verduras, além de ricos em nutrientes, são ingredientes de pratos deliciosos. Confira mais na reportagem. Mais de 380 toneladas de alimentos são descartadas no Brasil todos os anos, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. De acordo com a pesquisa, isso ocorre porque estes alimentos não seguem o padrão de beleza exigido por estabelecimentos comerciais. Já na cozinha das famílias brasileiras, isto se dá pela falta de informação. Vitaminas, minerais, fitonutrientes e fibras encontram-se, em sua maioria, nas sementes, cascas e bagaços de frutas, legumes e verduras. Em casa mesmo a gente pode reaproveitar casca de batata, cascas de frutas, folhas de beterraba, que muitas vezes a gente nem tem isso em casa, porque quando a gente compra no mercado ela já vem sem. Em Bauru, o Alimente-se Bem por R$1, programa de alimentação nutricional oferecido pelo SESI, auxilia quem quer reaproveitar os alimentos. Os cursos são oferecidos gratuitamente nas mais de 40 unidades da instituição e têm o objetivo de mudar hábitos alimentares. O que antes era jogado fora, agora é usado em saladas, sobremesas, pratos quentes ou frios. Aqui, tudo é reaproveitado, nem mesmo a casca da melancia vai para o lixo. Quer participar do Alimente-se Bem? As inscrições devem ser feitas na Secretaria do SESI com documento de identificação e comprovante de residência. O SESI Bauru fica na Avenida Rubens Arruda, 850. Mais informações pelo telefone 014 3104 3900. Ainda sobre alimentação, crianças participam da produção do próprio cardápio em uma escola aqui em Bauru. Elas cuidam de uma horta e plantam legumes e verduras. Veja mais na reportagem de Renan Watanabe. Chocolates, salgadinhos e bolachas. Toda criança gosta. Agora, quando chega a hora de experimentar legumes e verduras, algumas não gostam tanto assim da ideia. Mas isso não é um problema para os alunos da Escola Estadual Ada Cariani Avalone, em Bauru. Em parceria com o curso de Biologia da Universidade do Sagrado Coração, os alunos cuidam de uma horta orgânica dentro da escola. O projeto Ação Saudável é sucesso entre estudantes e professores. Então, na verdade, esse projeto é um projeto da diretoria de ensino. Este ano, no primeiro semestre, eu participei de uma orientação técnica, na qual as escolas de Bauru que participaram dessa orientação, elas foram convidadas, né? Quem quisesse participar junto com uma ONG que faz o patrocínio, né, dessa ação de hortas em escolas. Então eu recebi essa orientação, foi de um desejo, acabou se mobilizando várias pessoas e todo mundo participou, né? O primeiro momento era conseguir onde ter a horta, né? Aí nós conseguimos os pneus, e aí junto com essa orientação e o projeto que começou a ser pensado também com a parceria do pessoal de ciências, aí deu tudo certo. A horta orgânica, criada pelos alunos com a ajuda dos professores, faz com que os estudantes adquiram gosto por vários legumes e pelo plantio de alimentos. Eu comecei a comer mais tipo, tinha coisa ali que eu não comia, aí teve uma salada, eu comecei a comer depois disso. Após a criação da horta, os alunos aprendem todos os passos para o cultivo e a colheita, com a ajuda de adubos e restos de alimentos. A gente colhe a terra atrás da quadra, aí depois a gente pega, coloca dentro do pneu. Depois disso a gente rega primeiro a terra, faz buraquinhos, coloca a semente. Aí depois a gente fecha os buracos e rega de novo. E às vezes coloca uma plaquinha para mostrar que tipo. A oportunidade de praticar atividades que ajudam na preservação do meio ambiente não faz parte somente das aulas de ciências. Uma atividade na matemática utilizando frutas, né? Então ela fez uma aula para ensinar assim, fração utilizando frutas. Então para isso nós pedimos para
para o pessoal da merenda, né, que é uma parceria com a prefeitura. Nós pedimos as frutas, a escola também colaborou com a PM, colaborou com mais uma parte em dinheiro. Então nós tivemos 6 diferentes frutas, né, compradas e foram feitas para a professora fazer a atividade dela de matemática em sala de aula. Acompanhar o crescimento da horta é uma atividade divertida para os alunos. Tudo que foi plantado é consumido pelas crianças. A expectativa dos pequenos é que a horta cresça e renda bons frutos. Não é muito barato, mas não é tão caro ficar plantando as coisas. E comprar também não é tão... Então é legal plantar e ver que deu certo. A Universidade do Sagrado Coração vai realizar um workshop sobre o meio ambiente. Quem traz mais informações é o repórter Renan Watanabe. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bauru recebe o 4º workshop de responsabilidade socioambiental. Neste ano, o convidado é o advogado do Instituto IVEPAR, Pedro Genescar, que ministrará a palestra Capacitação de Recursos e Benefícios para Empresas Privadas, Organizações Públicas e Terceiro Setor. Vários assuntos serão discutidos, como a Lei de Incentivo ao Esporte e Responsabilidade Ambiental nas Empresas, órgãos públicos e fornecedores. O evento será realizado nos dias 24 e 25, aqui no auditório da Universidade do Sagrado Coração, a partir da 1 da tarde. As inscrições devem ser feitas através do site do evento até o dia 20 de novembro. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a organização, através do e-mail. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Renan, e vale a pena conferir o workshop lá na USC, que fica na Rua Irmã Arminda, 1050, no Jardim Brasil. Mudando de assunto, vamos ver como fica o tempo na nossa região nesta quarta-feira. Boa tarde, Guilherme. Conta pra gente se vai chover agora à tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conforme o previsto para esta quarta-feira, em Bauru, o céu apresentará o sol com muita nebulosidade durante o dia, mas radares meteorológicos detectam chuvas a qualquer momento. A máxima será de 29 graus e a mínima de 19. Já em Lins, haverá sol com muitas nuvens durante o dia. Apesar do forte calor, chove rápido durante a tarde e a noite. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Em Marília, a máxima pode chegar aos 31 graus, mínima de 18. Pode chover a qualquer hora do dia. E em Botucatu, a máxima é de 30 graus. Devido às pancadas e chuvas durante a noite, a mínima chega aos 17 graus. É com você, Isabela. Pelo jeito, a chuva vai cair mais uma vez na nossa região. Então fica aí o alerta para todos que acompanham o USC Notícias. No próximo bloco, você vai ver a história de pessoas que têm bichinhos de estimação diferentes. As dicas de lazer da nossa agenda cultural com Ana Castilho e as notícias do esporte com Pedro Sacardo. Não saia daí! USC Notícias volta já! Você já pensou em ter um animal exótico em casa? Para algumas pessoas, esses bichinhos são os melhores companheiros. Confira a reportagem de Heloísa Casonato. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas outros bichinhos também ocupam este lugar. Todos os anos, centenas de animais irregulares são apreendidos. Por causa de ferimentos, muitos não podem voltar para a natureza. Mas para onde eles vão? Aline é uma das pessoas que tem autorização para cuidar destes animais. Na chácara da família, dedica boa parte do tempo a eles. A questão de ficar com esses bichos exóticos, que no caso são as aves, né? Até agora só recebemos aves. Quando a polícia pega na estrada, principalmente na estrada, como papagaios, araras, maritacas, até pica-pau, quando eles não acham aonde deixar, aí eles procuram particulares que já estão cadastrados por terem instalações adequadas, né, viveiros grandes e natureza no local. Aí eles ligam para perguntar se há interesse ou não em ficar com esses animais. E aí a gente cuida desses bichos, leva no veterinário e registra tudo que a gente faz, né? Ou o veterinário vai em casa quando são muitos,
como nesse caso dessa apreensão de 21 aves, e faz o laudo, né, de como eles estavam, a melhora, vai acompanhando. A paixão de Pedro por animais exóticos existe desde a infância. Depois de muita resistência, a família do jovem aceitou a nova moradora da casa. Olha, eu gosto de serpente faz muito tempo. Desde que eu era criança, na realidade, a gente ia na fazenda e meu pai me levava para ver quando ele encontrava. E o interesse foi crescendo até que um dia, quando eu era já maior, descobri que era possível ter ela como animal de estimação. Comecei a pesquisar sobre, olhar, sem nem falar nada para eles. Até que um dia eu resolvi falar para eles, né? Minha mãe deu risada na minha cara, meu pai achou que eu era louco, mas ele falou que eu podia, minha mãe não. Aí eu fiquei mais de um ano, na realidade, pesquisando sobre, até que eu pudesse provar que eu conseguiria ter uma cobra. E foi até um dia que a mãe falou assim, se você encontrar uma cobra vermelha, eu deixo. Porque ela achou que não tivesse cobra vermelha para comprar. Aí, pesquisando um pouco mais, eu achei ela, mostrei para ela, não tinha o que ela falar, né? E eu acabei comprando. A Celeste é da raça Corn Snake, em português, serpente de milho. Ela se alimenta em média uma vez por semana e os ratos são o principal cardápio. Além disso, ela troca de pele frequentemente. Aqui a cabeça é a primeira parte que quebra, então ela fica mexendo na cabeça, raspando em lugares ásperos, até que quebra a parte da cabeça e depois ela se enrosca em algum lugar e vai saindo como se ela estivesse tirando uma meia mesmo. Então faz 4 anos que tenho ela, troca de pele a cada 2 meses mais ou menos. Tem uma coleção de pele lá em casa. A Celeste é calma e curiosa. Ela pensa que nosso corpo é uma árvore e tenta alcançar o ponto mais alto dele. Apesar da demora em me acostumar com este bichinho exótico durante a reportagem, adorei a experiência. Confesso que senti muito medo, mas fiz uma nova amizade. Exóticos ou não, animais são ótimas companhias. Mas agora é hora de deixar eles em casa com segurança e curtir as dicas da nossa agenda cultural com Ana Castilho. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Dezembro está batendo na porta, mas nunca é tarde para se divertir. Então pega o papel e a caneta, pois chegou a hora de curtir o que tem de melhor em Bauru e região. Vamos lá? Pinacoteca é o nome da atual exposição da Galeria Starbox. A mostra segue até o dia 1º de dezembro com trabalhos da artista plástica Mariana Alencar. Anote o endereço da galeria: Rua Pascoal Luciano, 225, entrada pela Avenida Nuno de Assis. Ainda em Bauru, você tem até sexta-feira para curtir o 9º encontro de arte e cultura com o tema Provocações Estéticas, a cidade como experiência visual. O evento é organizado pelo Departamento de Artes e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru. As apresentações ocorrem das 2 às 6 horas da tarde na Sala 50 do campus da Unesp. Às 7 horas da noite, começa a exposição de Andrei Rossi, Anne Lemos, Júnior Sussi e Michael Silva. E às 8 horas da noite é realizada a Mesa Redonda, a produção artística recente de egressos do curso de Artes Plásticas da Unesp de Bauru. O evento é gratuito. Ainda no dia 27, ocorre o Cinema no Bairro em Marília. A entrada é gratuita, com exibição de filmes para toda a família, atrações culturais, distribuição de pipoca, algodão doce e refrigerante. A sessão começa às 7h30 da noite no Poliesportivo Tatá, Nova Marília, que fica na Rua Eduardo Prado, 80A. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura de Marília. Quem gosta de dança não pode perder entre os dias 27 e 28 o espetáculo de dança Submerso, da Artistas S.A. Ele traz histórias sobre o mar, viagem pelo tempo e pela mitologia, aventura, amor e surpresas. A apresentação começa às 8 horas da noite. Os ingressos estão disponíveis na Escola Artistas S.A. Essas são as dicas de hoje. Esperamos que você curta muito todos os eventos e se divirta bastante. Até semana que vem! E chegou a hora de falar sobre esportes. Confira os destaques da nossa cidade com Pedro Sacardo. Boa tarde, Pedro!
Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Começamos com uma ótima notícia para o esporte bauruense. Em agosto do ano que vem, a cidade vai receber o 12º Campeonato Brasileiro de Seleções de Malha. A confirmação veio em uma reunião entre a Prefeitura Municipal, a Liga Bauruense, a Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Malha no mês passado. Para a competição, os bauruenses podem fazer parte da Seleção Paulista, junto com atletas de todo o estado de São Paulo. A Seleção Paulista é a atual campeã nacional. Em abril deste ano, a equipe venceu a Liga Estadual de Malha de Ipatinga na decisão realizada em Jacareí. Agora, vamos falar sobre artes marciais. Atletas bauruenses se destacaram no último Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu e trouxeram ótimos resultados para a nossa cidade. Veja na reportagem. 1, 2, 3, 4, 5 medalhas. Ufa, isso só na última etapa do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu. A criançada da equipe Air's Combat leva a sério cada luta. Tinha bastante gente, eu fiz 3 lutas, eu ganhei as 2 primeiras, eu perdi a última, porque eu já estava um pouco mais cansado, com sede também. Eu fiquei em segundo, foi difícil, tinha bastante gente, só que também fiz bastante força porque o moleque também era maior, então foi bem difícil. O projeto surgiu em 2010 e trabalha o desenvolvimento das crianças no esporte. O meu forte hoje é criança, né? Também dou aula para adultos. As crianças é diferenciada porque as crianças têm um compromisso maior, as crianças são mais focadas realmente. Eu já prefiro trabalhar com criança, tá? Porque a criança elas são 100% o esporte, né? Se elas gostam realmente, eles se aprofundam. A criança ter notas boas, tem que ser um bom filho, sabe? A gente começa de pequeno para a gente poder fazer uma parceria com os pais, para as crianças saber que o mundo lá fora é difícil. Então eu tenho essa união com os pais para quê? Para a gente tentar fazer, amanhã essas crianças vai ser o nosso futuro, né? Então tentar fazer um futurinho melhor. Além de vencer no tatame, as crianças já conhecem as lições que o esporte traz para a vida. Eu melhorei muito lá em casa, né? Porque antes eu respondia muito para minha mãe. Ele me ajudou a respeitar mais, para mim ter mais responsabilidade. Muitos amigos também, me trouxe as medalhas. Gosto muito de fazer também. Agora meu pai e minha mãe, eu respeito muito mais eles. E os pais concordam e aprovam as mudanças proporcionadas pelo jiu-jitsu nos filhos. Com a ajuda do Elton, né, que disciplina também bastante os meninos aqui, a gente está conseguindo que ele fique mais sereno, né? No jeito de agir com as pessoas, com as outras crianças, ela mudou bastante, sim. E os pequenos não param por aqui. Muito pelo contrário, querem cada vez mais medalhas, mas sempre com espírito esportivo. Eu gosto muito, eu luto com os meus amigos, perco, ganho. É normal também. Vencendo, fico feliz, depois eu brinco. Agora vou treinar mais forte para ganhar o brasileiro que agora é em abril. E essas foram as notícias do esporte. É com você, Isabela. É muito legal ver como o esporte ajuda na cidadania e no desenvolvimento das crianças. E o Usc Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.